Será que é possível fazer política no Brasil sem se corromper pelo sistema? Hoje, o pré-candidato à presidência pelo partido Missão, Renan Santos, enfrenta perguntas difíceis e não foge da raia. O clima esquentou quando o jornalista tentou traçar um paralelo entre Renan e o coach Pablo Marçal. A resposta foi direta e sem filtros. Renan rebateu a comparação de forma contundente, deixando claro porque se considera um projeto de responsabilidade e não um aproveitador das redes sociais. Mas o verdadeiro teste de fogo veio depois. Como governar sem o Centrão? O jornalista foi categórico ao afirmar que é impossível acabar com essa força no Congresso Nacional. Ele questionou: você vai ficar refém deles? Prepare-se, meus amigos, para uma aula de estratégia política. Renan não só discorda da impossibilidade de vencer o Centrão, como também expõe um plano real para mudar o sistema de incentivos da política brasileira. Ele revela como pretende asfixiar a base de troca de favores que sustenta o poder das figuras como Valdemar da Costa Neto e Gilberto Kassab. É o fim da política do toma lá da cá ou apenas um sonho distante? Peço para que você assista esse embate até o final e tire aí suas próprias conclusões. E aí, é o projeto. A expressão outsider foi muito usada recentemente, inclusive na candidatura do Pablo Marçal em São Paulo. Eu não sei se existe um contraponto entre o Pablo Marçal, a candidatura dele, e a sua candidatura, porque ele quase foi prefeito de São Paulo. Faltou muito pouco para que ele fosse ao segundo turno, se apresentando como alguém que não era do sistema, alguém que propunha a parte simpatias e antipatias. Eu só estou usando o exemplo do Marçal pelo desempenho que ele teve nas urnas e pelo desempenho que ele tem nas redes sociais. Você é esse outsider? Você ocupa esse espaço do Pablo Marçal que está inelegível nessa eleição? Não. Eu acho ele um sujeito deplorável e eu não quero em nenhuma medida parecer ele. O Pablo Marçal é um sujeito sem caráter, é um aproveitador. Ele usou os sonhos daquelas pessoas aí nas eleições com um monte de brincadeira e sumiu. Eu não sou um irresponsável. Eu não vou ficar inelegível ao final dessas eleições. Eu montei um partido político. Esse partido político pressupõe responsabilidade, não só com o que eu estou fazendo numa eleição presidencial, mas nas dezenas de candidaturas que nós vamos ter a governador, nas milhares de candidaturas a deputados só esse ano. Eu tenho uma responsabilidade para com milhares de jovens que ficaram coletando assinatura debaixo do sol no Brasil. Então eu não posso fazer isso e ser um brincalhão. Eu posso ser colocado como outsider no sentido de que eu não estou no grande jogo. Ou seja, eu não estou na lista de amigos do Vorcaro. Não. Né? Mas eu não sou um outsider no sentido de que eu vou ficar arrumando briga, falando, eu não tenho nada a ver com esses caras. Não, eu montei um partido. Eu montei um partido porque eu quero alterar o sistema. Até porque não existe isso de viver para além de um sistema. Nós estamos numa emissora. Para estar montado, a água está no copo aqui, pessoas trabalharam, existe um sistema de organização. Sistema, no fundo, são sistemas de organizações sociais. São lógicas de relações interpessoais que criam, vamos dizer, objetivos comuns e resultados comuns. Eu quero que esse sistema no Brasil seja bom para os brasileiros. Então, falar que eu sou, vou estar aí para romper tudo, não sou eu. Eu não sou esse cara. Você imagina que o Centrão vai deixar de existir? Não, o Centrão no longo termo precisa deixar de existir. Como é que você combate isso? Mudando mais de 500 deputados, mais de 80 senadores. E eles estão lá eleitos democraticamente, o Centrão manda no Brasil. Sim. Essas figuras como Gilberto Kassab e Valdemar da Costa Neto estarão embarcados em qualquer governo. Sim. O MDB vai estar embarcado em qualquer governo. E aí o presidente não fica refém disso tudo? Fica, assim, a gente primeiro precisa fazer o diagnóstico, assim, se você tem um corpo que está doente, vamos diagnosticar a doença e depois vamos propor o remédio. A doença surge na Constituição de 88. A Constituição de 88 era parlamentarista e ela foi colocada como presidencialista no final. Então, o presidente é eleito, mas a eleição para o Congresso não é vinculada a ele. Portanto, você tem uma Câmara dos Deputados, que a maior parte dos deputados são do Centrão, o Senado, que é totalmente desproporcional, e ele nasceu para ser desproporcional, mas isso não está servindo de nada pra gente. A Acre ter 3 senadores e São Paulo ter 3 senadores é uma bizarrice. É um absurdo. E o Centrão, na prática, né, olhando nesses termos, ele se beneficia disso, porque o presidente está sempre refém dele. E aí ele consegue espaços de poder, ele consegue dinheiro, ele consegue emenda, ele está sempre com a faca no pescoço do presidente da República, e o presidente manda muito pouco. Uma característica do regime brasileiro é que o presidente não manda nada. O presidente é muito fraco. E ele está ficando cada vez mais fraco, que depois de um certo tempo, a partir dos anos 2010, surge o STF como outra força. E aí ele manda muito menos. Um presidente hoje... Eu não dá nem para falar que o Lula fez um governo de esquerda e o Bolsonaro de direita. Não, ambos fizeram um governo de centro.
governos mitigados. Eles só têm um discurso pra claque deles lá, que é meio... Mas você acha ruim isso, um governo de centro? Acho ruim no governo de centro, porque o centro, nesse sentido, é um centro que não ataca de maneira radical. Fica em cima do muro em situação... Exato. Então ele nunca passa uma reforma econômica realmente ousada. Passou agora, por exemplo, uma reforma na área de segurança pública. Tiraram a redução da maioridade penal da reforma. Por que tiraram? Por que tem que ter essas mitigações? Tudo tem que ser mitigado no Brasil. Quando você vai fazer uma reforma previdenciária, vem cheio de mitigações. Então, a gente vira sempre aquele país que, quando vai fazer vira um aluno que vão fazer uma prova, tira 5. A gente nunca tira 8 na prova, 9. A gente sempre tira 4, 5, 3, 4, 5. Porque nunca dá pra fazer algo verdadeiramente intenso. E por que não dá? Porque o Poder Executivo não manda. E por isso a gente ficou pra trás. Se você não consegue andar em alta velocidade e fazer o que precisa ser feito em alta velocidade, você fica pra trás. Pois bem, a gente tem que alterar o sistema de incentivos. Esse é o diagnóstico que eu faço. O sistema de incentivos da política brasileira precisa ser alterado. E é isso que eu, num governo nosso, farei. O Brasil precisa de 3 grandes reformas, e essas são as 3 reformas que a gente precisa conduzir. A primeira, a destruição do aparato de insegurança que existe no Brasil. Uma guerra ao crime organizado e uma alteração nas leis penais e nas leis de processo penal. E eu quero ser eleito para inicialmente tocar isso. Esse é o tema inicial, esse será o tema da minha campanha. Portanto, minha pré-campanha hoje e depois a minha campanha serão sobre um plebiscito. Votou no número 14, lá na urna, você quer uma guerra contra o crime. Votou no 22, votou no 13, você não quer. E tá tudo bem, é a democracia. Tá? Agora, é plebiscitário. Eu vou oferecer uma guerra ao crime. 2, nós temos que ter uma reforma fiscal, um ajuste fiscal colossal no Brasil. As contas públicas estão indo agora em rota de colisão, o Brasil vai quebrar em 2028. Todo mundo sabe, a rota está subindo assim, 88% de dívida, depois 95% e o juro já está em 15%. Os Estados Unidos têm dívida alta. Os avisos têm sido dados há bastante aos montes. tempo. Você vai pegar do Marcos Lisboa aos consultores da Câmara dos Deputados, todo mundo sabe o que está acontecendo e todo mundo fica fingindo que não está acontecendo nada. Essa é a segunda parte, é uma reforma fiscal. E a terceira parte é a reforma do sistema de incentivos. Eu vou te dar um exemplo. Como é que o Kassab é tão poderoso? Ele elege muitos deputados. O deputado dá fundo partidário, fundo eleitoral, emenda, e a emenda é direcionada para os prefeitos que o Kassab tem espalhado pelo Brasil. Pois bem, a gente tem que mudar esse sistema de incentivo. E onde tem que estar o sistema de incentivo? O prefeito na cidade determina o fundo partidário e o fundo eleitoral. E como ele determina? Se ele atinge indicadores de desempenho em áreas assim, essenciais. Por exemplo, você tem uma cidade no Nordeste que tem 5% de cobertura de esgoto. Se ele entrega 15% de cobertura de esgoto, ele vai ganhar 2 pontos. Se ele melhora o ranking Saeb de educação, ele ganha mais 3 pontos. Se a parte de segurança pública avança, mesmo não sendo a prerrogativa do prefeito, mas ele trabalha políticas que melhoram a segurança, avança. Essa pontuação redunda no fim do dia em fundo partidário e eleitoral para o partido político que ele faz parte. E não o número de deputados que são eleitos. Porque hoje o sistema que nós temos faz com que a gente eleja deputado e a gente coloque dos tiriricas a esses caras que viram deputado federal, que é a bancada do like, que fica só gritando e xingando, porque esses caras trazem voto e o voto traz fundo partidário eleitoral. Aí eles chegam lá e o prefeito não serve para prefeitar, para administrar a cidade. O prefeito serve só para gerar voto para esses caras, para administrar a emenda que eles mandam, para administrar os contratos corruptos que eles têm com as prefeituras. Se a gente altera essa dinâmica e o dinheiro e o foco da política é o prefeito, os partidos, o próprio Kassab... Mais Brasil, menos Brasília. Com certeza. Mexer no pacto. Mexer nisso. Porque aí o dinheiro que vai para a prefeitura é para executar esses serviços públicos e melhora as prefeituras, e um dos critérios tem que ser, inclusive, aumento da atividade econômica no município. Até porque... Você acaba também a coisa de passar chapéu. Que é óbvio. Vivem fazendo. E que eles gostam. E é muita qualidade também, né? Porque muita gente, às vezes, ocupa o cargo e não entende nada. Exato. Porque você não precisa eleger um cara bom. Hoje, o que é um prefeito num município pequeno de 20 mil habitantes, sei lá, em Tocantins? Ele é um administrador de emenda do deputado dele e administrador de contratos de lixo, contratos de saneamento, etc., que ele leva essa é a real. E ele não liga, e ele no final, o que ele faz para ganhar a eleição? Ele compra o voto. Eu tô falando de Tocantins, mas assim, com certeza tem compra de voto também em Limeira, tem compra de voto em Vinhedo, tem compra de voto no Brasil inteiro. Agora, nos lugares mais pobres, ela é mais intensa. Isto é a base do Centrão. E esse sistema de incentivos... Sua contundência não tem gerado processos para você? Sim. Você provavelmente está desagradando muita gente. Sim, mas eu preciso falar isso. Porque eu seria louco de não falar isso. Loucura é não falar o óbvio. Então, o que eu estou propondo é um negócio tão simples. Se a gente altera esse sistema de incentivo, o foco dos partidos passa a ser eleger prefeitos bons. E qual é a base disso? A ideia é critérios objetivos de avaliação, que são determinados, vamos supor, pode ter uma auditoria externa, mais o IBGE, o IPE, a gente pode chamar instituições, inclusive de Estado, para estabelecer quais são esses critérios. E esses critérios, no fim do dia, não são avaliados pelo eleitor. E sabe por quê? Porque eleitor no Brasil você compra.
E o eleitor não sabe avaliar se tem mais ou menos esgoto na cidade dele. O eleitor, então, ele tem que ser condicionado a desempenhos que ele mesmo não sabe. Então a gente tem que entender que a democracia no Brasil, em alguma medida, foi falha. A democracia brasileira pegou pessoas muito humildes, pessoas muito pobres que não tinham o que comer e deu um direito de votar, e essas pessoas trocaram esse direito por um saco de arroz, por um saco de cimento, por telhado na casa dele. Trocam. Mas, pelo amor de Deus, aumentou isso. Não é que estava diminuindo. Agora que voltou o orçamento secreto, são 50 bilhões. Esse ano vão ser 65 bilhões em emendas. Essa emenda é desviada. E aí essa emenda desviada vira caixa 2, esse caixa 2 vira compra de voto. Então a gente tem um gigantesco sistema de compra de consciência no Brasil. E as pessoas falam, isso é o Bolsa Família. Não, não é o Bolsa Família, isso é outra coisa, tem nada a ver com isso. Eu tô falando do que alimenta as eleições. Se a gente não resolve isso, falar que a gente vive numa democracia é uma mentira. É uma mentira, a gente não vive numa democracia, a gente vive em outra coisa. Isso aí é outra coisa. Não tem nome ainda, né? Não tem nome. Assim, é um regime inventado no Brasil.